glórias. A paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo nesse novo ano, um ano em que a esperança, a graça, o amor, o Senhor renova todos os seus preceitos. Ele é o Deus que faz a obra nas nossas vidas, porque Ele é fiel, Ele permanece fiel. Seus preceitos são fiéis, mas na nossa vida nós somos renovados através da fidelidade do Senhor. Oh, glórias! Abra sua Bíblia em Salmo 145, 13. 145, 13b. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e bondoso em todos os seus atos. Senhor, nós te glorificamos, Senhor Deus, pelo teu amor. Te louvamos porque tu és um Deus vivo, Pai. Vem Espírito Santo ministrando nessa manhã os nossos corações. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Ensina-nos, abre nosso entendimento, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, o teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ouvi a história de um coveiro. Ele trabalhava muitos anos no cemitério e todo dia ele buscava um osso, uma pequena carne de um açougue vizinho. E o vizinho perguntava: para que você busca isso? Ele falava: de um cachorro. Ele faz muitos anos, o seu dono faleceu e ele vem todo dia e fica o tempo, um grande tempo do dia, praticamente o dia todo, no túmulo do seu ex-dono. E ele falou: eu esperava que um dia ele parasse de vir, mas ele sempre, todos esses anos, ele vem ao túmulo. Muitas pessoas são fiéis até a morte. Ele falou: esse cachorro é fiel mesmo depois da morte. Fidelidade. Muitas vezes nós esquecemos do padrão de Deus nas nossas vidas, porque as promessas de Deus são fiéis, a palavra de Deus é fiel, porque Deus é fiel. Nós servimos a um Deus que é fiel, um Deus que faz a obra nas nossas vidas, e um Deus que Ele tem na palavra dEle, firmemente ancorado essa palavra fidelidade. Se nós olhamos no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento, nós temos a palavra hebraica emuná, fidelidade e constância, frequentemente usado para descrever a fidelidade inabalável de Deus para com os seus servos. Tem outra palavra, chesed, misericórdia e lealdade, um amor vinculativo que inclui fidelidade e misericórdia. E uma terceira palavra que nós vemos no hebraico é emet, verdade e constância, tipo de fidelidade que é firme, confiável e imutável. Se nós lemos o Novo Testamento, nós temos a palavra pistis, confiança e fé. Significa não apenas concordância intelectual, mas também profunda confiança intelectual. Temos a variação pistos, que é fiel, confiável, descreve uma pessoa que é digna de confiança, uma pessoa que é leal. E a palavra também é o pis, esperança. Esse tipo de esperança está firmada e ancorada na fidelidade de Deus. Esses termos em grego você encontra muito na Bíblia em questão quando você fala sobre Deus, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. E quando nós começamos a trabalhar na fidelidade de Deus, nós vemos a fidelidade de Deus se vê também na sua imutabilidade. Deus não muda. Ele é fiel, Ele era fiel, aleluia, e Ele sempre vai ser fiel. A fidelidade de Deus permanece imutável. Em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Irmão, Deus não muda. Ele é fiel. Ele é fiel nas suas promessas, Ele é fiel e nós podemos andar na obra e naquilo que Deus tem feito as obras na vida. Ele é o Deus que não só ele faz a obra nas nossas vidas, mas nós podemos confiar nele, porque Ele é o Deus que cumpre não só aquilo que Ele tem como objetivo, mas Ele cumpre a sua palavra. As suas promessas são fiéis. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque a promessa é de Deus. Eu acho maravilhoso essa fidelidade que nós vemos na obra de Deus, e Ele é fiel. Fiel também é a graça e a misericórdia de Deus. Nós vemos na história do povo de Israel a fidelidade de Deus e demonstrado na constante e incessante misericórdia. Em Lamentações 3, 22, 23, a fidelidade de Deus. Deus é o Deus, Ele opera. Nós podemos andar na palavra de Deus. E nós podemos ter também em questão de Deus quando Ele opera nas nossas vidas. Nós como seres humanos, e Deus Ele espera de nós que nós, olhando para Ele, tendo Ele como nosso modelo, nós possamos estar nos firmando e nos tornando fiéis. A fidelidade das pessoas é demonstrada pela observância dos seus mandamentos. Fala em Deuteronômios 7, 9. Deus, Ele quando nos criou, Ele tinha um plano de comunhão. Ele tinha um plano de ter um relacionamento.
Nós, seres humanos, nem sempre somos confiáveis nessa obra, mas Deus, Ele quer operar, Ele quer que nós andemos na presença, Ele quer que nós saibamos que Ele é um Deus fiel e Ele opera nas nossas vidas. Desde o início da criação, quando a Bíblia diz que no início criou Deus, e Deus disse, haja luz, e houve luz, a fidelidade de Deus já era evidente na criação, quando Ele chamou o universo à existência por meio da sua palavra, pelo meio do poder da sua palavra, por meio da sua fidelidade. E essa fidelidade nesse Deus, nas promessas de Deus. A fidelidade nas provações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Fidelidade significa confiar em Deus em tempo de provação. E nós, quando passamos por esse planeta, nesses tempos de vida que temos aqui na Terra, existe muita provação, muita luta, muito ataque. E nós muitas vezes não percebemos que nesse ataque nós muitas vezes esquecemos da fidelidade de Deus. Porque nós, seres humanos, fidelidade é uma coisa difícil, nós gostamos de culpar as pessoas. Foi o colega que me levou para o mau caminho, foi o pai que fez. Até quando você pega uma gripe, você fala, foi o meu irmão que me contagiou. Nós temos mania de acusar as pessoas. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não age assim. A fidelidade de Deus na salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A fidelidade de Deus é demonstrada no plano da salvação. Irmão, Ele foi fiel e Ele nos levou para nós andarmos na presença dEle, mesmo custando a vida do seu Filho, na fidelidade em que Ele nos deu. A Bíblia nos relata aos seres humanos também a fidelidade no casamento. Em Gênesis, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Fidelidade nas amizades. Nessa acho que todos nós já levamos muita mancada, né? Aquele amigo que jurou fidelidade até, e de repente foi o primeiro a picar a mula. Aquela amizade que pensou que ia durar para sempre, e algo aconteceu. Aquela pessoa que parece que era fiel, mas de alguma maneira foi a primeira que te traiu. Fidelidade é uma coisa, em Provérbios 17, o amigo fiel ama em todo o tempo, e o irmão nasce para a adversidade. Também na fé, nós somos chamados a sermos vigilantes. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ser fiéis, termos fidelidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus, Ele tem seu caráter, o amor dEle, Ele é fiel. Mas nós, seres humanos, se nós não tivermos a Deus no nosso coração, e muitas vezes nós falhamos em fidelidade. Com que facilidade nós acusamos outras pessoas que não são fiéis, mas quando olhamos para dentro de nós com a luz do Espírito Santo, nós percebemos que quem mais não é fiel somos nós, não é mesmo? Deus, Ele quer operar nas nossas vidas. Fidelidade nas pequenas coisas. Aquele que é fiel no mínimo também é fiel no muito, em Lucas 16, 10. A nossa integridade é demonstrada em fidelidade nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas, nas pequenas atitudes, nos pequenos agir do dia a dia. Numa palavra carinhosa, num modo de agir, no bom humor, em que realmente temos a fidelidade de expressarmos o caráter de Cristo, mesmo quando somos afrontados. Sabemos que Deus, Ele opera na nossa vida. Fidelidade também ao nosso empregador. Nós muitas vezes não percebemos o quanto que nós nos distanciamos. Quantas vezes nós simulamos uma enfermidade, um compromisso, não podemos ir trabalhar. Fidelidade. Fidelidade à igreja. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas exortemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. É essencial na fidelidade nós sabermos que Deus tem uma obra na comunidade dos crentes. E nós sermos fiéis nessa área. A Bíblia relata em Apocalipse 2,10, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A fidelidade é recompensada, não só na vida futura, mas hoje em dia, quando você é fiel, você semeia aquilo que você espera colher um dia. E Deus, Ele opera nas nossas vidas. Em Provérbios 3,6 ele fala, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nossa fidelidade diária em todas as nossas ações honra a Deus.
e que nós possamos estar permitindo quando nós somos fiéis. Nós vemos tantos exemplos de pessoas na Bíblia que foram fiéis, mesmo sendo levadas cativas, mesmo sendo vendidas pelos irmãos, mesmo sendo torturados, mesmo sendo levados a um cativeiro, elas foram fiéis. E Deus, Ele nos exorta, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Há momentos na vida em que a fidelidade não é fácil, momentos em que gostamos de ir pelo nosso próprio sentimento, principalmente hoje em dia, uma geração, nós estamos acostumados a agir pelo sentimento, nós agimos pelas emoções, e os sentimentos, eles são volúveis, as emoções, elas são traiçoeiras, e quando nós agimos pela nossa emoção, nós tantas vezes, nós caímos. Mas a fidelidade de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo na nossa vida, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, irmão. Não esqueça, independente das emoções, independente de quantas vezes nós fomos afrontados, nós fomos injuriados, pessoas nos humilharam, mas Deus, Ele é fiel. Mesmo que não aparente, mesmo que visivelmente isso não apareça, mas Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus que não só é fiel, mas Ele faz a obra nas nossas vidas, nós andarmos na presença dEle, e Ele nos permite que nós possamos estar nessa fidelidade. Fidelidade realmente é mais do que apenas confiança. Inclui devoção, constância e cumprimento de promessas, mesmo em tempos difíceis. Existem tempos difíceis nas nossas vidas. Tempos em que a gente quer levantar para 10, que a gente quer explodir, que a gente quer se vingar. Tempos em que as emoções tomam conta e querem tomar as rédeas da nossa vida. Mas quando permitimos o Espírito Santo tomar as rédeas, quando permitimos Deus direcionar as nossas emoções, quando nós colocamos nosso controle debaixo da cruz de Cristo, Ele nos possibilita a nós termos um bom humor, mesmo em época de divergência, nós andarmos na presença de Deus, mesmo confiando na palavra, nós termos um exemplo também na atitude com outras pessoas, que você é um modelo, quando você é afrontado, como você reage. Os seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, eles veem a tua atitude de fidelidade e responsabilidade à palavra de Deus. Deus, Ele tem uma promessa, é a minha oração na sua vida, que realmente essa fidelidade de Deus possa se espelhar também na sua vida, e que nós possamos estar voltando à fidelidade. Muitas vezes nós nos distanciamos, às vezes por motivos financeiros, às vezes por motivos familiares, às vezes mesmo de idade, né? Existe uma certa idade da adolescência, que parece que a fidelidade desaparece do planeta. Mas quando nós voltamos à palavra de Deus, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, Ele é um Deus fiel, Ele opera, Ele transforma, Ele nos dá vida, vida e abundância, e aleluia, e nele somos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus, amém. Glória, oh querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia, por este novo ano, Senhor Deus, muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor, tu és tão fiel. Senhor, quantas vezes nós não somos fiéis, achamos tantas desculpas, Senhor, tantas outras coisas que nos atraem, que nos afastam, que nos interessam mais do que aquilo que tu queres nos ensinar. Senhor Deus, muito obrigado pelo bom exemplo que nós temos em Ti. Senhor Deus, pelo caráter que Tu tens, Senhor, ensina-nos cada vez mais a ser fiel, a realmente obedecer a Tua palavra, a conhecer a Tua palavra mais e andar, Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina. Senhor, nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos ser achados fiel. Precisamos de Ti, Senhor, que nós possamos semear uma boa semente, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que seja visível que somos filhos Teus, Senhor. Senhor, tens nos dado um novo ano, Senhor, muito obrigado. Tens nos protegido e guardado até o dia de hoje, Senhor. E também esse ano, Senhor, nós queremos ser achado fiel naquilo que nos tens confiado, aonde que Tu nos tens colocado. Senhor Deus, que realmente, Senhor, a Tua fidelidade possa se mostrar através das nossas vidas. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. E que nós possamos crer nesse Deus do impossível, nesse Deus que está presente, que é fiel. E que nós também, a cada dia, possamos aprender a ser cada vez mais parecido contigo, a ser fiel em tudo que nos tens confiado, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.